bom dia. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre o acidente de trajeto e sobre a responsabilidade civil do empregador em relação ao acidente. Nesse vídeo eu quero continuar falando um pouquinho da responsabilidade civil do empregador. O empregador, conforme disciplina o nosso Código Civil, deve indenizar o trabalhador em caso de acidente de trajeto todas as vezes que o trabalhador sofreu um acidente e esse acidente gerar uma lesão ao trabalhador. Nesse artigo do Código Civil fala-se de responsabilidade civil subjetiva. Deve o empregador indenizar sempre que for provado a culpa. Já no artigo 927, parágrafo único do mesmo Código Civil, fala da indenização independente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. Na jurisprudência, ao longo do tempo, em alguns momentos, foi se consolidando com base no artigo 7º da Constituição, que diz que o empregador só deve indenizar se provada a culpa, ou seja, responsabilidade civil subjetiva, contrariando o dispositivo esculpido no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Então, sempre foi, a jurisprudência sempre oscilou muito, entendendo que a responsabilidade do INSS, a responsabilidade previdenciária, é objetiva, ou seja, o INSS deve indenizar, independente de culpa, independente de provada a culpa exclusiva do trabalhador, por exemplo, no acidente, deve o INSS indenizar. Já o empregador deveria ser provado a culpa nas suas diversas modalidades, culpe vigilando, culpe eligendo, culpe omitendo. Todas essas modalidades de culpa, o empregador, ou trabalhador, melhor dizendo, o trabalhador deveria provar que o empregador incorreu em todas essas modalidades. A prova era sempre do trabalhador. Com o advento do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a jurisprudência passou a oscilar, ora entendendo que a responsabilidade é subjetiva e, portanto, deve o empregado fazer prova da responsabilidade do empregador, e ora entendendo que o trabalhador é hipossuficiente, as provas normalmente elas estão todas nas mãos do empregador e, portanto, caberia ao empregador provar que não teve participação na ocorrência do acidente, optando assim essa jurisprudência pela responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva, ela não quer dizer que a partir de que houve o acidente cabe indenização, ou seja, 2 mais 2 não são 4. A responsabilidade civil objetiva diz o seguinte, que cabe ao empregador provar que não contribuiu para a ocorrência do acidente. Muitas vezes, a gente sabe que os acidentes, eles ocorrem por falta de treinamento, ou por excesso de exigência, ou por falta de ordens de serviço, por falta do trabalhador cuidar do seu meio ambiente laborativo, dando ao trabalhador a segurança necessária.
por falta do cumprimento do direito de informação, que a gente vai tratar num próximo vídeo. Em verdade, o trabalhador, ele é hipossuficiente na relação de trabalho. Fazer com que esse empregado constitua prova de que o empregador foi negligente, de que o empregador não tomou as cautelas necessárias a evitar a ocorrência do acidente, é transmitir ao empregado uma culpa que ele não tem. O cunho da responsabilidade civil é que o trabalhador adentre aos quadros da empresa numa condição física, mental, e saia dos quadros da empresa na mesma condição física e mental. Se no curso do trabalho essa condição física ou mental foi diminuída por conta do trabalho, não pode ser atribuído ao trabalhador essa responsabilidade. A responsabilidade deve ser sempre do empregador, porque ele detém todos os meios, todas as informações para tocar o negócio. O empregador continua sendo responsável pelas decisões da empresa. E, portanto, se ele decidiu comprar uma máquina A ou uma máquina B, sendo que a máquina A ela é mais barata, mas causa mais risco, e a máquina B é mais cara, mas está mais protegida, e ele optou pela máquina A por conta de custo, essa decisão não pode ser transmitida ao trabalhador. Essa decisão é única e exclusiva do empregador. Portanto, em muitas situações, a responsabilidade civil objetiva, que já foi declarada inclusive constitucional pelo Supremo Tribunal, ela cada vez mais vai sendo ampliada. E eu digo aos senhores empregadores, a melhor solução é evitar o acidente. Evitar o acidente de qual forma? Instruindo, fornecendo informação, cuidando, zelando e cumprindo as normas de cunho trabalhista. Sempre lembrando que, embora a última mudança da CLT, da reforma trabalhista, colocou uma tarifação para o dano moral, já está consagrado, praticamente, já está consolidado que esse artigo é inconstitucional. Portanto, essa tarifação da CLT, ela vem sendo a cada dia, em cada julgado, considerada inconstitucional, e nós não podemos agir de acordo com uma norma constitucional. O melhor caminho continua sendo evitar o acidente. E como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.